Determine e escreva o número de soluções inteiras positivas da equação x1 mais x2 mais x3 mais x4 igual a 10. Bom, eu vou reescrever esta equação x1 mais x2 mais x3 mais x4 igual a 10, no qual nós queremos atribuir a quantidade de soluções, nós queremos determinar a quantidade de soluções inteiras positivas. O problema clássico das combinações completas permite que, com certa facilidade, nós determinemos o número de soluções inteiras não negativas. Então, a diferença para soluções inteiras não negativas e as soluções inteiras positivas é que, para soluções inteiras não negativas, nós permitimos que alguma ou algumas variáveis sejam iguais a zero. E no caso das inteiras positivas, como é desse exercício, cada uma dessas incógnitas ou variáveis não podem ser iguais a zero. Tem que ser positivas, como diz a condição. Então, o que nós vamos fazer é transformar esta equação de soluções positivas, inteiras e positivas, para uma outra equação que terá o mesmo número de soluções, mas agora de inteiras não negativas, ou seja, permitindo que as variáveis sejam iguais a zero, para resolver mais facilmente. E para fazer isso, eu vou atribuir para cada uma dessas variáveis, x1, x2, x3 e x4, uma variável auxiliar. Então, no caso de x1, por exemplo, podemos chamar de y1. E aí eu vou colocar como x1 igual a y1 mais 1. Porque nessa transformação, como o x1 tem que ser no mínimo 1, eu faço com que y1 agora possa ser igual a zero. Então, quando y1 é igual a zero, x1 é igual a 1. Então, a mesma coisa eu vou fazer para x2, x3, x4, atribuindo variáveis auxiliares y2, y3 e y4, de modo que a variável x correspondente será igual à variável y mais 1. Então, x3, assim como x2 ficou igual a y2 mais 1, x3 igual a y3 mais 1 e x4 igual a y4 mais 1. Então, nesse processo de transformação, a equação x1 mais x2 mais x3 mais x4 igual a 10 fica y1 mais 1 mais y2 mais 1 mais y3 mais 1 mais y4 mais 1 igual a 10. O que nos leva à equação y1 mais y2 mais y3 mais y4, somando as parcelas iguais a 1, que somadas dá igual a 4, e aí subtraindo do outro lado igual a 6. E aí, as equações x1 mais x2 mais x3 mais x4 igual a 10 e y1 mais y2 mais y3 mais y4 igual a 6, apesar de serem equações distintas, elas nos revelam essencialmente que a quantidade de soluções positivas da primeira representam a mesma quantidade das soluções inteiras não negativas da segunda, porque nós atribuímos cada variável x sendo a variável y mais 1. Então, agora, quando cada uma das parcelas y, se forem iguais a zero, fará com que as parcelas correspondentes a x da primeira equação seriam iguais a 1. Então, se queremos as soluções inteiras positivas da primeira equação, na variável x, agora nós queremos as soluções inteiras não negativas nas variáveis y. E aí, para determinarmos o número de soluções inteiras não negativas de y1 mais y2 mais y3 mais y4 igual a 6, nós queremos distribuir 6 unidades, representadas aqui agora por 6 bolinhas, divididas 6 unidades aqui, entre 4 variáveis, entre 4 incógnitas. Então, eu vou colocar aqui 3 separadores. Então, quando eu coloco, por exemplo, um separador aqui, um outro aqui e um outro aqui,
eu estou dizendo que a primeira variável y1 é igual a zero, o valor, a quantidade, o número de unidades antes do primeiro separador representa o valor da primeira variável, da primeira incógnita. Entre os dois próximos separadores da próxima variável, então no caso seria y2. Então, entre as outras duas, entre os dois próximos separadores, y3. E após o último separador, y4. Ou seja, isso aqui seria o equivalente a dizer que y1 é igual a zero, y2 e y3 são iguais a 3 e y4 igual a zero. Então, seria uma solução. Se eu colocar aqui uma outra distribuição, então, por exemplo, vou colocar os dois separadores aqui e o próximo aqui. Então, seria y1 igual a 2, y2 igual a 1, y3 igual a 2 e y4 igual a 1. Ou seja, cada vez que eu mudo a ordem entre as bolinhas e os separadores, eu estou estabelecendo uma solução inteira não negativa para a equação y1 mais y2 mais y3 mais y4 igual a 6. Então, o número de soluções aqui passa pelo número de maneiras de ordenarmos esses objetos. As 6 unidades e os 3 separadores, ou seja, os 9 objetos. Então, o número de maneiras de ordená-los é dado por 9 fatorial dividido por 6 fatorial, porque as unidades se repetem, as 6 bolinhas, vezes 3 fatorial, porque os separadores também se repetem, são iguais entre si. Então, aqui nós teremos 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Eu vou desenvolver até o fatorial de 6 para poder cancelar o denominador. Então, dividido por 6 fatorial vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é o fatorial de 3. Cancelamos 6 fatorial com 6 fatorial. 3 e 9, 3. 2 e 8, 4. Então, o resultado nos mostra 3 vezes 4, 12 vezes 7, 84. Então, existem 84 ordens diferentes entre esses 9 objetos. Cada ordem é uma solução inteira não negativa. Então, a solução y1 mais y2 mais y3 mais y4 igual a 6 possui 84 soluções inteiras não negativas, o que nos leva para a equação x1 mais x2 mais x3 mais x4 igual a 10, que possui, então, dessa forma, 84 soluções inteiras e positivas, que é, então, a resposta.